Excelente, pessoal. Boa noite novamente, para quem eu não cumprimentei ainda. Então, anotei as presenças, né, do nosso secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, senhor Braz dos Santos Adélia Júnior, presidente do Conselho, representante também da Secretaria Luiz Boggio e secretário adjunta Marcela Pupim. Também anotei as presenças aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Informação, senhor Amarildo Galdino de Souza, Administração Regional AR14, né, João Pedro Sangalete Serrano, pela Sanasa, na pessoa do Márcio Tonelotti. Anotei aqui também a Associação Resgate Cambuí, na pessoa da Tereza Penteado, a Sociedade Civil dos Amigos de Caminhos de São Conrado, na pessoa do Ricardo Lima e Tomás Zurita. Anotei aqui Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia, na pessoa do Rafael Ribeiro. Sociedade Civil Condomínio Fazenda Riqueza, na pessoa do Jacques Jean Daniel Codri. Bucamp, professora Regina Márcia Longo. Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da doutora Raquel Beth. Associação AELO, na pessoa do Rafael Urbano. Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia, na pessoa do Mário Luiz Cardoso de Araújo. E a Associação Assuma Sustentabilidade e Meio Ambiente, na pessoa da Cláudia Esmeriz, nossa vice-presidente, e da Sandra Márcia Marques. Alguém que eu não citei, que entrou depois, ou eu não vi. Oi, Carlos. Boa noite. Cássio, pelo Sindicato Rural de Campinas. Boa noite a todos. Obrigado, Cássio. Boa noite. Boa noite. Eu também entrei agora, Miriam, da Planejamento da Prefeitura. Obrigado, Miriam. Anotado aqui já. Carlos, eu não sei se eu estava sem o som aqui, agora que eu consegui restaurar, eu não sei se é Amarildo da SMDET. Tá, anotei. Já estava anotado. Mais alguém? Doutor André Estrucho também, pelas Ciclimas. Anotado. Boa noite. Boa noite. Bom, dito isso, informo que temos quórum para o início da reunião. Boa noite a todos os conselheiros. Temos quórum, Carlos? Positivo. Quero agradecer a presença de todos os conselheiros que se dispuseram e dedicam o seu tempo aí para participar no nosso conselho do Congeapa, nesse dia 31 de março de 2026, por videoconferência, e muito obrigado pela participação e disponibilidade dos senhores. Aproveitando, já quero emendar que hoje nós temos, com os assuntos de interesse do Conselho, 7 itens de pautas. Então, quero já emendar aqui na fala da presidência, que em breve eu gostaria que a gente fizesse uma reunião online, ou presencial, perdão, para que a gente pudesse, aí, pelo menos uma vez a cada 60 dias, poder fazer uma reunião presencial, tá bom? Então, isso está dentro do nosso cronograma, e aí vou estar discutindo com os senhores, para a gente discutir data certa. Muito em breve a gente vai estar passando essa informação. Eu queria falar para os senhores que é um assunto muito importante, que é o credenciamento das entidades, ONGs, OCIPs, associações,
e que a gente, até o momento, que é aquela resolução em conjunto que a gente fez com o Condema, somente 5 entidades, nossa, eu vou aqui citar por nome, tá? E por ordem de inscrição, que atenderam os requisitos e já estão credenciadas, que é a Associação Movimento Resgate Cambuí da Tereza, a Associação Amigos da APA Campinas da Ângela, a Assuma Sustentabilidade e Meio Ambiente da Cláudia, nossa vice-presidente, que é a presidente, a Associação de Educação do Homem de Amanhã, a Maria Helena. Todas essas entidades com caráter ambiental estão inscritas e já estão aptas, e a gente está marcando aí uma data para a gente entregar esse certificado. A Reviva Planet também, Green, a Luan José, e aproveitando o ensejo, na oportunidade, a gente ampliou a resolução para que as entidades de proteção do bem-estar animal também pudessem, ou ligadas a qualquer tipo de animais, tanto silvestres como domésticos, ou animais de grande porte, poderia se inscrever também, ampliando isso, né, para proteção animal. Até o momento, nós só tivemos a associação Todo Bicho é Bom, que se credenciou. E por que eu faço questão de começar a falar da presidência falando sobre esse assunto? Que isso é muito importante, e agora eu venho a falar para vocês por todos, porque a gente quer fazer uma reunião e ver aqueles que têm condições de fato, que estão completamente legalizados, para que a gente possa celebrar algum tipo de parceria, de convênio. E uma das grandes metas que a gente tem, e é lógico, a maioria aqui são relacionadas às questões ambientais, de fauna, flora, manejo, enfim, mas que também a causa animal está inserida dentro do projeto ambiental, que faz parte do nosso meio ambiente. E agora a gente vem num momento muito importante, emendando a fala, quero falar aos senhores que desde o dia 18 agora de março, nós firmamos um convênio com a PUC, então a gente tem atendimento 24 horas, a gente já tinha, mas era através de plantão à distância. E agora a gente tem 24 horas presencial, mais de 33 serviços com a PUC, então 24 horas, essa parceria muito importante, é um avanço muito grande na causa animal da nossa cidade. E a gente já tem um índice muito alto de salvamento desses animais, que há uma confusão, e isso eu preciso falar isso para vocês, porque é um problema nosso, da nossa cidade de Campinas, envolve as questões ambientais, a quantidade de animais que a gente tem sob a tutela do nosso município, que os animais que estão no departamento, eles não são animais do departamento, eles são animais dos cidadãos daqui da nossa cidade. Então, são animais da cidade de Campinas, né, que foram resgatados, ou por atropelamentos, ou por maus tratos, enfim, e passaram por um processo de atendimento e recuperação da saúde desses animais, e eles estão aptos a serem adotados. E a gente vai agora, nesse primeiro momento com essas entidades, queremos fazer uma grande campanha de adoção, porque nós temos mais de 400 animais, na maioria cães e gatos aptos a serem adotados. Então a gente tem, assim, resgatado e tratado um número muito maior do que a adoção. Então eu vejo que a necessidade de a gente ter esse engajamento das pessoas comprometidas com as questões ambientais, para que a gente possa construir juntos aí uma grande campanha de adoção. Então eu queria falar isso sobre essa parceria que a gente pretende estabelecer com as entidades. Também gostaria de falar que nós tivemos aí 2 boas notícias que eu vou deixar aí para os nossos técnicos fazer durante o decorrer da nossa reunião, no momento oportuno. Para o Vojo, nós tivemos aí uma ação, mais de 3 mil mudas nativas plantadas em área estratégica aí no Joaquim Egídio, que depois o Vojo pode falar sobre isso.
tá? E também, na quinta-feira passada, a nossa APA Campinas recebeu um prêmio nacional à conquista, em primeiro lugar da premiação da Fiocruz, daquele aplicativo do Cisgel, sobre a nossa fauna, então, e na preservação das zoonoses. Então, isso é muito bacana. Então, veja que a gente tem aí uma sociedade muito ativa aí dos moradores, das nossas entidades, e essa conscientização e esse treinamento que foi feito com os moradores é muito importante, e isso é o reconhecimento de que a gente tem uma unidade de conservação protegida, atendendo todos os critérios aí de uma verdadeira APA, né, que é esse o nosso objetivo, tá bom? Então, a fala da presidência é isso, gostaria de passar a palavra para a nossa vice-presidência Cláudia. Cláudia? A Cláudia saiu do painel? Ela Então, acabou vamos de avisar passar... aqui que acabou a energia lá onde ela se encontra. Tá, então vamos na sequência, então, a fala dos conselheiros, os conselheiros por inscrição, por favor, Carlos. Tudo bem. Por ordem de inscrição aqui. Nossa, eu tô com a mão levantada. É o Luiz Fernando Vojo. Então, vamos lá, Vojo. Não só contribuir, complementar, né, secretário, a sua fala desse plantio, que a gente até publicou uma notícia no site da prefeitura, de uma das fazendas que a gente tem áreas inscritas no Banco de Áreas Verdes, né, no total nós plantamos lá já perto de 20 mil mudas, e nesse período de chuva foi um plantio de 3 mil mudas agora, né, de uma vez só. E aí a gente publicou uma notícia, tirei várias fotos de lá, eu fiz voo de drone, inclusive alguns termos de compromisso dessa fazenda que foram plantados em 2022, nós vamos começar a encerrar. Então, a gente tem várias etapas aí, né? Plantios que estão encerrando, plantios que estão em manutenção e agora novos plantios, né? Conforme a gente vai plantando, os proprietários vão destinando novas áreas que vê que funciona, né? Está cercado, até na notícia lá, depois eu posso compartilhar no chat, dá para ver as fotos, as áreas estão cercadas, e quando a gente vai no Google histórico, né, ver as imagens ou ortofoto do município, 2014 não tinha árvore nenhuma, era tudo pasto, pisoteado, nascente pisoteada, né? Hoje elas estão cercadas, recuperadas, não tem gado, não tem... Eu andei lá bastante, não tem... o gado não está entrando nessas áreas, então é até gratificante de ver, e os plantios ficaram bem bonitos lá nessa propriedade. E também, secretário, dizer que foi revogada também a tutela de urgência, né, que ainda tinha sobre o plano de manejo da APA de Campinas, né, que apesar dela já ter o plano de manejo, tinha aquela ação civil pública, proibia a aprovação de novos empreendimentos, né, novos loteamentos e desmembramentos na APA, que era uma ação civil pública pela APA não ter plano de manejo, né, e apesar disso nós fizemos o plano de manejo e nós já fizemos a revisão, inclusive, do plano de manejo, né, mas isso ainda estava em discussão na justiça, e aí o juiz deu uma sentença que depois de muitos anos aí de luta, de reconhecimento desse trabalho, né, do trabalho do Conselho, que o plano de manejo foi uma construção entre sociedade civil, primeiro, segundo, terceiro setor, e agora a Justiça reconheceu o plano de manejo, né, e revogou a tutela de urgência. Então, sobre
ainda existe ação civil pública, né, mas não tem mais nenhuma proibição, nenhuma restrição, porque nós cumprimos todas as etapas e agora ela é reconhecida pela lei também. Então, eram esses 2 pontos que eu queria falar inicialmente, né? Obrigado. Na sequência, então, Tomás Zurita. Boa noite a todos. Eu queria perguntar onde conseguimos mais detalhes sobre esse cadastro das organizações, no sentido de entender qual é o escopo das parcerias que podem ser celebradas, quais são os objetivos, direitos e deveres, enfim, onde a gente consegue mais dessas informações? Se eu puder responder, Tomás, na verdade, a gente fez essa resolução conjunta com os conselhos, né? E, por enquanto, é um cadastro dessas ONGs, tá? Eu vou pôr o link aqui no chat também. Eu vou pôr o link da notícia e vou pôr o link onde fazer o cadastro e do edital de chamamento. Então, essa é uma primeira etapa que a gente está cadastrando, né? Entrega-se a documentação e faz o cadastro. Eu acho que um avanço aí dessas ações é isso, a gente pensar em projetos e como oficializar, construir essa parceria aí, né, entre as ONGs e a prefeitura. Na verdade, o primeiro edital é só de cadastro, tá? Então, entrega-se a documentação, tá tudo ok, a gente emite certificado. Aí o Carlos pode complementar, mas eu ponho o link aqui no chat para você dar uma olhada. Obrigado. Então, só para complementar o que o Bojo disse, eu acredito que para formalizar, né, essa parceria, essa segunda etapa, né, haverá um edital e aí sim nele vai constar, né, todos os critérios ali de participação, todas as informações ali atinentes a essa parceria aí que o secretário acabou de nos anunciar aqui. E o que está em vigor é o que o Bojo disse, é apenas esse reconhecimento de campo, né, quantas entidades, quantas ONGs estão, né, aptas no município a participar, né, desse projeto, de uma parceria aí com a Secretaria do Clima, com a Prefeitura, enfim. Eu também gostaria de fazer uma complementação, que além de todos a importância de tudo isso que o Vojo e o Carlos falou, é muito importante para a gente saber, de fato, quais as entidades que a gente tem que estão legalizadas. Porque, às vezes, tem algumas entidades que vão atrás de recursos, e a gente também pode ajudar isso através do Ministério do Meio Ambiente, de parlamentares, tanto os municipais como os estaduais e federais. E aí tem muito presidente de entidade que vai atrás dos parlamentares e consegue as emendas, né, impositivas. E aconteceu isso no nosso mandato. E a gente tem tomado cuidado, inclusive agora, de fazer essa verificação para que o deputado ou o vereador vai lá e faz a indicação da emenda impositiva, a emenda foi repassada para a secretaria, na hora de executar o plano de trabalho que a entidade foi apresentar, a entidade estava completamente irregular, e aí ela não conseguiu fazer a elaboração e a execução da emenda, tendo que aí perdeu esse recurso. Então, isso é muito ruim. Então, tudo isso é uma ferramenta importante para a gente saber quem são os nossos parceiros do terceiro setor, que queiram celebrar esses convênios com o poder público, até para quando o parlamentar procurar a gente também, a gente tem orientado isso os parlamentares, olha, essa entidade está apta a receber recursos? Está apta a fazer esse trabalho, assim, pode ter o aval aqui da secretaria, pode fazer a destinação que ela está apta e a gente vai ajudar a executar a emenda. Perfeito. Acho que na sequência aí, Ricardo Lima. Boa noite a todos. Parabéns, secretária, pelo desempenho da secretaria. Eu tenho dois assuntos. Primeiro é para agradecer aqui à Secretaria do Clima estão aqui implantando mais um TAC aqui no São Conrado, com a retirada de várias leucenas,
em área de preservação permanente, e esse ato foi muito bem recebido pela população e estava sendo aguardado há muito tempo. A todos, muito obrigado. Em segundo lugar, eu queria reforçar um pedido de SOS. Eu estava ouvindo algumas coisas sobre o Rio Atibaia, e eu tenho certeza absoluta que essa área aqui, essas ravinas que estão sendo, que estão aumentando ano a ano, estão contribuindo para o assoreamento do rio. Então eu pedia a todos uma observação, uma ajuda, porque realmente o assunto é grave. Eu tive um tempinho ontem, fui lá, e são erosões que causam espanto. E vai com certeza, ou elas vão com certeza assorear um dos afluentes do rio Atibaia, passando dentro da nossa reserva aqui, da Mata de São João. Então, eu só queria deixar esse aviso, esse pedido, né, para que a gente, de alguma forma, conseguisse minimizar. Muito obrigado. Agradeço, Ricardo. Na sequência, Tereza Penteado. Oi, boa noite. A minha câmera aqui está apagadinha, ela estava aparecendo, agora não está mais, não sei o que houve. Eu vou falar, depois eu vou tentar sair e entrar de novo. Deixa eu pegar o chat aqui, que eu tinha posto um negócio nele. Bom, alguns comentários aqui sobre o que foi falado. O secretário falou para a gente ter reunião presencial, então eu questiono se a sede do CONGEAPA já foi reformada, porque ela está impossibilitada de receber a gente. Então, não adianta querer marcar reunião num lugar que não está apto a receber os conselheiros. Isso é a primeira coisa. Sobre o negócio do Fiocruz, eu acho que, assim, o que é falado não é executado. E estou pondo aqui do lado o que eu já coloquei no nosso blog também. Se fosse para valer, o Santiene não estaria praticamente com 1/3 dentro da zona de relevância ambiental sobre a zona hidrológica, fora os animais que tiveram seus habitats destruídos. E também que o remanescente de Mata Atlântica, que teve uma parte destruída para a perigosa barragem de Pedreira, com o prefeito Jonas alterando a APA. Vocês vão falar que não é essa gestão, mas é a Prefeitura de Campinas, tá? Se foi essa gestão ou não, eu acho importante a gente saber disso tudo. Quanto à ação civil pública, no plano de manejo, a Prefeitura, na realidade, não fez benesse nenhuma para ninguém. Aquela ação começou porque o CONGEAPA, na época, se rebelou e parou de fazer licenciamento, tá certo? Ou fazia o plano de manejo, ou não ia mais ser nada licenciado em Campinas. Pelo que eu me lembro, foi isso, foi na gestão do Rafael. Talvez a Cláudia possa colocar mais alguma observação. Mas é isso. E esse comentário que eu coloquei está num blog, que eu já vou colocar o link também para quem quiser olhar, Seclimas, Plano Ações para Combate aos Efeitos Climáticos, para cumprir tabela. Se alguém discordar, beleza, não tem problema nenhum, cada um pode falar o que quiser e fazer o que quiser também, tá aí, tá? Obrigada. A conselheira apresentou algumas perguntas. Primeiro aí, em relação à reunião presencial, né? Lógico, nós estamos providenciando isso, por isso que eu falei que a gente deve fazer dentro de 60 dias, a cada 60 dias, pelo menos um, e a gente vai estar discutindo, e é lógico que tem que estar em condições adequadas. Isso nós já estamos tomando providências. Eu estava fora, pode repetir, por favor, o que foi respondido? Agora que eu consegui entrar com câmera também. O que eu falei, Tereza, é que sim, a gente sabe que precisa passar de manutenção e está dentro do nosso cronograma ver isso. Por isso que eu falei que dentro de 60 dias, mais ou menos, a gente começa a fazer a primeira e depois, pelo menos uma vez a cada 60 dias, né, para a gente ter uma relação direta, não só ficar aqui no mundo virtual,
né? Para Não, gente, tudo bem, é que já faz uns né? 3 ou 4 anos que aquilo está despencado lá. Outro Não, dia nós o vamos pateiro na deixar. frente estava aberto, eu não sei o que estava rolando, porque eu não pude ficar para ver, era um domingo, parecia que alguém estava vendendo alguma coisa lá dentro. Assim, o deck, a madeira empenou, não sei se foi colocado, comprado outra madeira, tinha que ser invernizado. A gente se dispôs a reformar, a invernizar, fazer tudo, nunca tivemos resposta. Então, assim, a coisa é bem complicada. Então, eu queria saber até de quem mora por lá, como é que está o estado da sede. Isso, mas nós vamos deixar habitável novamente, porque eu sei que precisa de reparo, sim. Numa vistoria que eu fiz lá, logo no começo do mandato, a gente entendeu que precisava fazer essa vistoria, fazer essa manutenção, tá? Então, quando for fazer, passa o que vocês querem fazer, porque aí o conselho pode ir lá conferir e ver se tem mais alguma coisa que a gente queira que Ah, faça, legal. Tá bom, tá tá? bom. Tá Obrigada. jóia. Nada. Bom, presidente, não temos mais nenhuma inscrição aqui. Próximo item de pauta aqui registrado é a votação, item 3, né? Votação da ata da reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2026. Podemos? Podemos colocar em discussão? Está sem áudio, secretário. Todos receberam a ata por e-mail, né? Então, eu gostaria de colocar em discussão a votação da dispensa da leitura da ata. Os conselheiros que concordarem, permaneça como estão. Os que forem contrário, que se manifeste, inclusive pelo chat. Não havendo manifestação, está aprovada a dispensa da leitura da ata. Então, não havendo discussão, vou colocar agora em votação a ata da reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2026. Os conselheiros que aprovem a ata, que permaneça como estão. Os contrários se manifestem, inclusive, pelo chat. Nenhuma manifestação. Aprovada a ata da reunião ordinária de 24 de fevereiro de 2026. Perfeito. Próximo item de pauta, secretário, é a apresentação da CT, Comunicação e Educação Ambiental. Posso, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá, e contextualizar. Já tá dando para ver, Carlos, minha tela? Sim, tá aparecendo aqui para mim, tá só um pouco pequeno. Acho que precisa fazer um ajuste aí, dar um zoom. Dá uma olhada. O modo de apresentação, né? Ver se tá melhor, hein? Isso, melhorou. Beleza. Primeiro, né, na última reunião, a gente reativou a Câmara Técnica, né? Aí com a participação de alguns conselheiros, e a partir daí a gente se programou para fazer reuniões semanais. A gente está fazendo reunião toda terça-feira, às 18h30, né, para discutir. A ideia era ter um plano de ação aí nesse 2026 até o início de 2027, de ações de educomunicação, né? E aí um plano de ação do conselho com objetivo, metas, né? Então nós fomos discutindo essas ações. Aí até na última terça-feira a gente não conseguiu fazer a reunião por compromissos diversos aí de vários membros, e aí a gente não conseguiu concluir o documento. Então, a ideia é fazer esse plano de ação,
depois montar uma planilha com as metas e tal, e construir até um dashboard aí para ir acompanhando a execução dessas ações. Então, eu vou apresentar esse plano de ação, mas ele ainda não está concluído, né? E depois eu vou falando até deixa eu já até atualizar os membros da Câmara Técnica, que a gente primeiro criou um Docs no Word, né? Mas no Word não, no Google mesmo. E aí eu vou transferir tudo para o Word, porque na prefeitura a gente tem a plataforma Microsoft, e aí eu consigo compartilhar com vocês e não uso o espaço pessoal aí de todo mundo, fica mais institucional. Tanto o plano de ação, quanto a planilha, e também os orçamentos, os documentos que a gente for criando, a gente vai salvando nessa pasta, que ela pode ficar em nuvem aí, e aí a gente vai alimentando ela e vocês vão consultando, tá? Então, assim, para os outros conselheiros entenderem o caminho que a gente está criando, né, que a gente está construindo, a gente pensou nesse plano de ação, né, e a implementação é agora, esse ano, e começo do ano que vem. E o foco que a gente colocou, simplicidade, impacto institucional, execução integral, ainda no exercício vigente do Conselho. Depois a gente pode ir ajustando esse prazo, né, para outras ações no próximo mandato. Quer dizer, aí refazer esse plano, né? No plano de educação ambiental e educomunicação, que já está lá no plano de manejo, né, que esse plano também prevê aí auxiliar outros programas do plano de manejo, né? E aí o objetivo desse plano de ação é tornar a APA conhecida, compreendida e valorizada por moradores, frequentadores de rede escolar, tornar a APA visível fisicamente no território, reduzir conflitos, criar cultura ambiental de médio e longo prazo, fortalecer a imagem institucional e atender às metas e objetivos do programa de educação ambiental e educomunicação definido no plano de manejo. Então, a Câmara Técnica, a gente colocou aqui composta por 5 a 7 membros, eu vou atualizar esse número e corrigir. Então, a gente coloca os membros da Câmara Técnica, Secretaria de Meio Ambiente, que faz a execução operacional, Secretaria de Educação e Comunicação, parceiras na implantação. E aí nós definimos aí as ações a serem implementadas, né? Então, no plano de manejo já tem a definição de um programa de comunicação, identidade visual e divulgação da APA. Aí nós pensamos em alguns subprogramas com ações objetivas. Então, o item 1 aqui, que é comunicação visual e presença territorial, e o objetivo é garantir a visibilidade territorial da APA por meio de sinalização clara, padronizada e educativa. Então, o primeiro item que a gente escolheu foi os portais de entradas e os pontos estrategicamente localizados, né? Então, aí a gente definiu os objetivos. Mapeamento, primeiro item, a gente fazer o mapeamento técnico dos principais aspectos de pontos estratégicos, com a definição dos locais de instalação, juntamente com tamanhos apropriados a cada local. Aí a gente colocou os prazos de entrega dessas ações. O prazo é a próxima reunião ordinária e quem é o responsável, nesse caso sou eu. A gente fazer o termo de referência dessa ação, também apresentar na próxima reunião ordinária, e o responsável, eu e o Daniel Poldrin. O orçamento para a instalação desses portais, aí o Redael vai ficar responsável por fazer esses orçamentos. Depois que a gente tiver tudo isso, termo de referência, os orçamentos, o próprio Congeapa vai elaborar um ofício, encaminhar para a Seclimas e aí direcionar, né, o presidente do Congeapa, por meio de ofício, encaminha isso para a secretaria e vai direcionar as aprovações aí dentro das demais secretarias e acompanhar, para depois de aprovado a gente conseguir o recurso, que é responsável pelas Seclimas, e o prazo aí de 4 meses após a última etapa. Então, a gente coloca a meta em 5 portais até o final de 2026.
Um outro item é sinalização de trilhas, né? Então, a gente colocou aí um projeto piloto para apresentar na próxima reunião também. O Daniel Coldri vai ser o responsável. Elaborar o termo de referência, eu e o Daniel Coldri, e o orçamento, de novo, o Redael vai ser o responsável por esses orçamentos. Então, o mesmo molde, o Congeapa manda um ofício para aprovação, e depois de aprovado, a gente tenta implementar aí a sinalização, e a meta é sinalizar pelo menos 3 trilhas. Um outro item é a criação a gente pensou em mais uma ação, que é o Programa Parceiros da APA, né? Então, a criação de um selo institucional para a APA, e aí a gente coloca quem são os responsáveis da criação de tudo isso, e aí a gente parou, depois a gente fala os indicadores de cada uma dessas ações, então, que é o número de portais instalados, número de trilhas sinalizadas, número de placas e mapas instalados, número de parceiros cadastrados. E aí, nesse dashboard, a gente vai conseguir ver quanto por cento de cada uma dessas ações a gente conseguiu executar e entregar dentro dos prazos. A gente, nas reuniões, a gente avançou somente nesse item 1, que é a comunicação visual e presença territorial. A gente vai entrar na discussão nesse item 2, que é educação ambiental para moradores e frequentadores, e aí a ideia é criar algumas cartilhas, tá? Cartilha do morador, isso já foi discutido no grupo, e depois eu incluo essa questão de cartilha de educação ambiental infantil, que aí a gente vai levar para o grupo discutir, então tem que definir os prazos, os responsáveis, as aprovações, e cartilhas e folders informativas diversas aí, tá? E aí o indicador vai ser o número de cartilhas desenvolvidas e o número de cartilhas impressas e distribuídas. E por último, o programa educacional para as escolas, né? Então, a gente pretende selecionar de 4 a 6 escolas, articular com diretores e coordenadores, e aí propor um projeto pedagógico aí com uma aula introdutória, depois uma vivência na APA com trilha. Né? E aí os indicadores é o número de alunos envolvidos e 2 projetos apresentados. Além disso, paralelo a tudo isso, né, a gente tem um apoio digital ao plano, que é criar um website oficial, o QR Code, material impresso ou placa com informações turísticas, com links para conteúdo e informações úteis, e ter a mídia social, né, da APA aí ativa e funcionando. Controle e monitoramento, a gente pensou em fazer um relatório trimestral sintético aí, com base nesse dashboard, e a CT vai fazer reuniões mensais de acompanhamento. Então, após a gente concluir esse documento, a gente vai fazer reunião mensal para ir acompanhando as etapas, o que está atrasado, o que não está, rever cronograma, alterar as entregas, que às vezes tem coisa... Porque a gente não terminou o documento, mas a gente já está fazendo termo de referência, por exemplo, já está conseguindo alguns orçamentos, então já tem a etapa que está avançando, tem etapa que está ficando para trás. Então, a gente, depois, nessas reuniões, a gente vai realinhando essas metas aí. Então, o próximo passo é a gente criar a planilha de gestão, e tem as metas, objetivos, os responsáveis, e era apresentar esse documento, apesar de inacabado, para o Congeapa, né, para os demais conselheiros, só que numa próxima reunião, aí na próxima terça-feira, a gente pretende concluir todas as etapas, os prazos e os responsáveis de cada uma dessas ações. E na próxima ordinária, a gente já vai trazer alguns resultados, né, alguns termos de referência que a gente já tinha colocado aqui, apresentar, alguns orçamentos. Então, a gente já vai ter algo, além desse documento concluído, algumas etapas aqui que a gente prevê ter na próxima reunião também.
O que eu tinha para falar é isso. Eu não sei se algum dos membros quer complementar. O Tomás participou das reuniões também, o doutor Ricardo, Daniel, Redaeli. Fiquem à vontade. Agora eu não tenho nada a complementar, Olga. Então, não tendo quem queira complementar, quero parabenizar aí aos membros do CT de comunicação, que é muito importante esse engajamento agora, e a gente começa a dar corpo aí no nosso planejamento aí do que a gente de fato quer implantar dentro da nossa APA nessa gestão. Carlos, vamos seguindo a pauta então. Vamos na sequência da pauta, presidente. O próximo item 5 é sobre discussão da situação de nascente em área pública do Gargantilha. A Cláudia Esmeriz mandou uma mensagem que caiu a energia lá, e ela estava acompanhando meio que pelo YouTube, mas aí a bateria do celular acabou também. Ela disse que esse item, quem pode explanar no seu lugar é a Renata. Confere, Renata. Oi, boa noite. Estão me isso, ouvindo? né? Oi? Sim, é isso, né? É, isso aí, Carlos. Tá. Estamos te ouvindo, sim. Você tem as fotos aí? Não? A Você Cláudia recebeu? me mandou algumas fotos. Vou ver se eu Sim. consigo compartilhar aqui. Só um minutinho. Então, eu vou começar a falar assim para vocês, né? É o seguinte, não é no Gargantilha, tá? Esse problema é aqui no Monte Belo, onde eu moro, próximo à minha casa. E quem me chamou para a gente dar uma volta nesse local foi a nossa representante aqui da Vizinhança Solidária. Ela mora do lado e ela falou, Renata, desce aqui para a gente dar uma olhada aqui, como que está isso? Para os conselheiros mais antigos aí do Congeapa, esse local é o local onde tem o TAC da Anhanguera, né? Há muito tempo atrás, teve um TAC da Anhanguera, da faculdade Anhanguera, e esse TAC era para vir para cá, inclusive era para mexer nessa nascente. E esse TAC a gente tinha até, estava acompanhando através da Heloísa, né, nas nossas reuniões de protocolo, e acho que a última informação que eu tive da Heloísa era que a Anhanguera queria fazer o serviço aqui o quanto antes para fechar essa questão, porque ela tinha que fechar a questão lá da fazenda que eles tinham alugado para fazer o hospital veterinário lá. Então, acho que foi uma das últimas conversas que nós tivemos a respeito disso, né? Era esse término para que a Anhanguera viesse e fizesse o TAC aqui. E o que acontece? É uma região onde, quando nós temos bastante... Só um minutinho. Ô, Carlos, você consegue aumentar essa foto aí do local aí? Deixa eu ver o que está aparecendo para vocês aí, que para mim sumiu. Para mim está aparecendo a sua pasta aberta, sabe assim? Modo de exibição. Põe um modo de exibição extra grande aí. Eu tentei, gente, tirar umas fotos assim, da rua, entendeu? Da água fluindo na rua, porque o que acontece? Ali é eu não sei dizer o nome científico, se é que existe alguma coisa nesse sentido.
ali elimina a água. Fora ter uma nascente ali, que ela está coberta... Abriu o Vojo. Abriu o Vojo. Não, está mostrando só a pasta ainda. Foi. Essa água, né, nesse período que nós estamos de chuva, né? Agora vai acabar, porque agora vai secar mesmo. O que acontece? Mina a água na própria rua, né? As ruas paralelas, né? Do lado dessa nascente. Então, é um lugar que está precisando, né? De cuidado dessa nascente, e a gente estava aguardando essa vinda desse TAC, né? Inclusive, a gente até conversou na própria associação nossa, na época o TAC estava com um monte de coisa para ser feito, quadra poliesportiva, outras coisas de ginástica, essas coisas. Eu acho que a região em que está a nascente, eu acho que o máximo, gente, eu não entendo dessa parte tão bem ambiental, né? Mas eu acho que ali, para a nascente, era só conservação, arrumar, fazer as coisas certinhas, da água descer, né? A rua, se for o caso, dar uma arrumada na rua, deixar um caminho para a gente poder andar no entorno da nascente, né? Prestigiar o local, poder verificar o barulho da água, não sei, alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Os moradores que moram ali, eles acabam sujando o local, infelizmente eles cortam e acabam jogando na beira desse riacho. Então, assim, como eles sabem que não tem nenhum cuidado, eles cuidam menos ainda. Tem um ou outro que até cuida, deixa bonitinho à frente e tudo, mas nem todos fazem isso. Então, assim, né, eu queria, até peço para vocês, da secretaria, se vocês puderem levantar, como que está esse TAC, né, porque, sei lá, pelo menos é uma maneira que a prefeitura pode cobrar, né, a Anhanguera, e não vai sair dinheiro dela, né? Vai sair da Anhanguera para poder fazer o serviço aqui, né? E a gente pode discutir o serviço novamente com a Anhanguera, ver uma maneira de salvar a nascente, de colocar a nascente numa posição que ela possa ter água boa, água bonita, entendeu? Porque eu só tenho 25 anos aqui no bairro, mas quem comprou isso há 30, 40 anos atrás, nossa, eles falam que era linda a nascente, que inclusive a turma ia brincar nesse lugar, né? E o lugar tá ali, tá jogado, pessoal. A verdade é essa, entendeu? Então eu queria ver com vocês, né? Essa ajuda aí da secretaria, né? O que a gente pode estar fazendo ali, porque, além do que, eu moro, vamos ver se eu consigo fazer vocês entenderem. A linha de Furnas, ela é perpendicular a esse lugar. Então, o que acontece? O lado de cima, que é onde eu moro, devido a essas chuvas e devido ao AR tentar remendar as ruas aqui, o que está acontecendo? Essa aguaceira com as pedrinhas, com o resto de asfalto, ela está descendo, ela está cruzando o meio dessa linha de Furnas, e ela está descendo, acaba descendo para essa nascente também. Entendeu? Então, a gente tem um problemão aí, né? Porque acaba que, de um jeito ou de outro, a gente está assoreando aqui essa região, né? E essa nascente que fica aqui bem no meio do bairro, do Monte Belo,
uma área bonita, né, que a gente poderia ter, estar caminhando e no entorno, né, e a gente nem consegue, para falar a verdade. Tá bom? Não sei se eu fui clara com vocês aí, tenho esse mapa aqui, né, que mostra aqui, que ele faz aqui, ó, essa rua aqui, ó, Matilde Pettini, começa nela. Então, para vocês terem ideia, ó, essa é a foto aqui que eu estou vendo, acho que todos estão vendo, essa Chácara Rodrigues aqui. Então, você pega na parte de baixo, é justamente essa parte de baixo aqui, é onde estava minando a água, né, que a gente foi batendo as fotos. Daí, ali embaixo, onde você faz esse entroncamento, essa rua aqui, nessa parte de cima do lado direito, eu passei ali, nossa, parece que sai água das casas, parece que sai água do próprio terreno do pessoal. Eu fiquei assim, boba de ver, né, assim, falei, nossa, mas tá saindo água do terreno do pessoal? Daí essa moça que me acompanhou, a Sueli, ela falou, Renata, brota água aqui, toda nessa região aqui. Então, não sei, gente, um estudo aqui em cima, né, não sei se na época em que foi falado esse TAC, tudo, eu não estava no Congeapa ainda, né, não sei se seria legal fazer um estudo aqui em cima, talvez essas ruas, fazer uma maneira de impedir das pessoas passarem, para ver se essas minas brotam de fato, porque esse riozinho, eu acho que ele desce, né, o sentido dele é descer, ele deve cruzar ali o Carlos Gomes, desce, deve passar pelo Bananal, desce, deve ser algum pedacinho lá por trás do rio Atibaia, deve cair lá no rio Atibaia, lá embaixo. Olha, a rua cheia, né, daí de água, daí jogaram, você viu, tem um pedaço de concreto ali, que estava quase caindo na nascente. Então, assim, né, ó, fica até feio o local, né, e é isso, pessoal. Gostaria que vocês, né, se vocês puderem vir verificar, né, eu me disponibilizo a estar aqui, chamo a Sueli também, se for o caso, e a gente dá uma volta ali no entorno, para vocês verem, né, com os próprios olhos de vocês, e como vocês têm o conhecimento, né, todo ambiental aí, vocês podem estar tendo uma ideia, uma ajuda, e a gente tentar fazer com que a Anhanguera possa, né, fazer pelo menos um pedaço aqui do TAC dela e ajudar essa nascente aí, não. Tá bom? Tá bom, Renata, ótimo. vamos marcar uma visita no local lá, vamos fazer esse levantamento do TAC para ver como está isso. E a gente vai no local, a gente te avisa, viu, Renata? Se você quiser acompanhar no dia, a gente vai avisar o dia o mais rápido possível, nós vamos estar indo no local fazer essa vistoria. Se vocês puderem, quanto antes, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Nada. Secretário, tem algumas solicitações aqui, incluindo a Andréia, acho que é a título de colaboração aí ao tema. É isso mesmo, boa noite, pessoal. A título de colaboração aí, pela fala da Renata. Renata, nós reconhecemos aí todo o seu histórico de atuação, na região do Gargantilha, Carlos Gomes. Eu não vou entrar no mérito da nascente, acho que o secretário e o Vojo já deram esse direcionamento de fazer a vistoria e de ver como se equaciona aí com termos de compensação ambiental a nascente. A minha colaboração para esse processo é mais um entendimento histórico do assunto. Eu queria dividir com vocês que na época que eu era diretora de licenciamento ambiental, eu enfrentei esse assunto da Anhanguera.
e é por isso que eu estou dividindo esse ponto para vocês, porque houve uma ação civil pública do Ministério Público em face da Anhanguera. Qual era o cerne da questão? Isso, gente, foi lá em 2021, tá? Qual era o cerne da questão? A cerne da questão era que o hospital, escola, estava tendo as suas atividades sem prévio licenciamento ambiental. Antes de tudo isso, foi emitidos exames técnicos municipais para instruir o licenciamento ambiental do hospital veterinário, que à época era de competência do Estado. Então, o documento que o município emite para instruir esse processo de licenciamento ambiental é Exame Técnico Municipal, o ETM. O ETM não é uma licença ambiental. O ETM, ele instrui o processo de licenciamento ambiental da CETESB. E neste ETM, na época, foi acordado com o CONGEAPA que haveriam algumas compensações ambientais em relação a esse hospital. E aí, Renata, é que entra, né? Aí é que entra a obrigação de recuperar a nascente que você está colocando aqui. O que aconteceu nesse ínterim do processo? Nesse ínterim do processo, houve uma emissão de exame técnico, e depois houve uma emissão de um outro exame técnico, porque o exame técnico tem validade de 2 anos, e depois houve um decreto estadual, se eu não me engano, de 2017, que retirava da competência do Estado o licenciamento desse tipo de atividade. Então, o que aconteceu? O município só pode licenciar o que está na deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, ou aquele que ele, por lei municipal, lhe atribui. O hospital veterinário nem fez parte das deliberações CONSEMA e também não fez parte da legislação estadual. Nós discutimos isso amplamente com o Ministério Público, dentro da ação civil pública, dizendo que, então, que município não licencia, o ETM foi encaminhado para o Estado e, no decorrer desse tempo, o Estado também deixou de licenciar esse tipo de atividade. Na ação civil pública, pelo que eu me recordo, houve vistorias, né? Foi a Heloísa titular, eu era suplente na época. Em 2023 houve vistorias, junto com a FAC, a gente pediu vistoria da CETESB junto à vistoria, não aconteceu. Houve vistoria no hospital para saber se tinha algum tipo de dano, as atividades estavam encerradas, isso foi atestado pelo município, houve vários quesitos de perito. Como diretor, eu respondi todos os quesitos de perito, dizendo que não há licenciamento municipal e que é estadual, e aí houve também tratativa junto à CETESB. E para resumir, né, pelo que eu me recordo do processo judicial, a sentença em primeiro grau, a decisão do juiz em primeiro grau, foi dando provimento a ação do Ministério Público, dizendo sim, que houve dano e tudo mais. A Anhanguera recorreu, né, e no acórdão, né, do Tribunal de Justiça, dos embargadores, foi dado provimento para a Anhanguera. Pelo que eu me recordo, é esse item. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, não houve licenciamento ambiental, nem por parte do município, nem por parte do Estado. Para o município, porque ele não tem competência mesmo, e para o Estado, que deixou de ter competência por conta de legislação superveniente. Então, o ETM do município, ele acaba perdendo a sua validade, porque ele é um ato instrutório do licenciamento ambiental estadual. Então, esse é um ponto. Então, Renata, por isso que eu estou fazendo todo esse histórico, ele não é completo, gente, ele é pormenorizado, depois eu posso passar o número do protocolo para quem tiver interesse e o número da ação civil pública para quem quiser acompanhar, até para poder lê-lo inteirinho, né, e tudo mais, mas o fato é que eu desconheço um TAC firmado com a Anhanguera. O que eu me recordo da época era um exame técnico municipal que carreava algumas obrigações que foram tratadas pelo CONGEAPA. Então, vocês estão com essa expectativa, Renata, e eu sei que você, a Cláudia e muitos, com essa expectativa histórica de uma compensação ambiental da Anhanguera.
Então, para finalizar, evidentemente que o secretário já deixou claro a importância da nascente, a importância de se recuperar a nascente, e evidentemente que eu tenho certeza que ele e o Vogel não vão envidar esforços de direcionar outros termos de compensação ambiental para essa área de grande relevância. Então, fica aí a minha contribuição aí com essa parte histórica do processo. Agradeço aí a atenção de todos e fico à disposição aí para mais detalhes. Obrigada. Andréia, deixa eu só tentar consolidar aqui na minha cabeça. Você falou disso, que o Estado, vamos dizer, no meu entendimento, ele se fingiu de morto, concorda? Certo, ele se fingiu de morto e daí ele quis colocar uma lei de 2017. Isso foi antes de 2017. Então, ele teria responsabilidade, não teria? Agora, a prefeitura, por ser dentro de Campinas, por ter acontecido em Campinas, a prefeitura não teria responsabilidade de, não é exigir, mas pedir para o Estado fazer a parte dele. Eu sou leiga. Eu adorei a sua perspectiva, acho que você colocou muito bem. O Estado foi omisso, o município foi omisso? Importante ter essas perguntas. E eu vou responder para você. O município não foi omisso. Nós emitimos os exames técnicos municipais para instruir o processo de licenciamento ambiental, que à época era de competência do Estado. Então, não houve omissão do município, os ETMs passaram pelo CONDEMA, passaram pelo CONGEAPA, nós seguimos todos os ritos do licenciamento ambiental. Eu entendi. O que eu quero entender agora é, por exemplo, agora nós já estamos em 2025, 2026, né? Na verdade. O meu entendimento é, na época, quando o Estado, na época, foi agora, 2023, 2024, a prefeitura não teria como, por exemplo, exigir com que a CETESB fizesse a parte dela? Entendeu? Eu digo assim, porque se é a parte da CETESB fazer, isso daí está rolando desde... sei lá, 1900 e alguma coisa, né? Eu tô aqui no bairro, eu tô aqui desde 2000, então desde 2000 eu escuto falar de arrumar esse pedaço, né? E veio a calhar, porque eu lembro que na época que eu vim morar aqui era Giselda. Isso daí começou com a Giselda, porque ela fez uma reunião aqui no bairro, na época, falando que eles iam fazer um TAC ali e tal. Então, é uma coisa muito antiga. Nessa época, eu ia nas reuniões da associação, mas eu ia assim, pouco, né? Eu trabalhava, estudava, não dava para acompanhar muito, mas eu lembro dessa... E daí, conforme eu fui entrando no CONGEAPA, daí que eu fui entendendo mais sobre esse trabalho aqui, né? E agora você explanando dessa forma, então me chama a atenção, assim, o porquê, né, na época, a prefeitura, eu digo no sentido, Andréia, dela se isentar monetariamente, porque agora, de um jeito ou de outro, quem vai ter que gastar o dinheiro aqui é a prefeitura, né? Então, se era uma coisa da Anhanguera ter que pagar pelo que ela fez lá na fazenda, né? Ela poderia ter pago aqui, a prefeitura não arcar com esses custos, né? Não arcar com... Porque agora acaba caindo no colo da prefeitura e a prefeitura vai ter que fazer, mesmo que gastar pouco ou gastar muito, é a prefeitura que vai ter que fazer, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo, né? Deixou-se passar, ou não é o fato de deixou passar, é que eu imagino que
pudesse ter feito algo lá para poder exigir com que a coisa andasse, entendeu? Mas é a minha visão fora, tá? Por favor. Agradeço muito a sua visão, Renata. Nós não temos gerência sobre a CETESB, né? Dentro do CISNAMA, todos os órgãos ambientais são independentes. Tem o IBAMA, tem a CETESB, tem os municípios. Nenhum tem gerência sobre o outro. A gente não pode exigir que um licencie ou deixe de licenciar. A gente fez a nossa parte, que é emitir exame técnico municipal. De qualquer maneira, esse processo foi judicializado. Isso significa que não ficou no âmbito administrativo nem do município, nem da CETESB. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública, e essa ação civil pública teve uma sentença, né, em primeiro grau, e depois teve um acordo em segundo grau. Eu coloquei até aqui no chat, que eu sei que a Tereza é super minuciosa aí para depois ler a ação judicial, tem o número da ação judicial, que transitou em julgado e que já foi arquivada, né? Mas eu trouxe para você, Renata, esse histórico todo para dizer que teve aí uma decisão judicial. A gente concorda, a gente não concorda, eu não vou entrar nesse mérito, acho que não é o caso, a gente aqui critique, não nesse momento e nessa reunião criticar a ação judicial, muito pelo contrário, a gente tem que cumprir. O fato é que eu estou colocando esse histórico só para saber que hoje a Anhanguera não está mais obrigada, mas o secretário já até deixou claro que esse é interesse da secretaria, que vai ser feita vistoria, e aí outras ações vão ser feitas para se recuperar essa nascente. Quer dizer, questão material, de início o secretário já colocou. É que eu quis deixar claro, colocar esse histórico para vocês, porque eu participei quando eu era diretora de licenciamento ambiental. Também não poderia deixar de compartilhar com vocês uma informação histórica da qual eu tenho conhecimento. É só isso, Renata. Não sei se eu fui muito clara, mas podem me perguntar, não tem problema nenhum. Foi sim, muito obrigada, André. Foi claro sim, obrigado, André. A Tereza se inscreveu também. Tereza? Oi, coloquei alguns materiais aí. E, Renata, eu tenho ação, tenho bastante coisa, mas não dá nem para pegar agora. Isso aqui é o que eu já tinha link. Talvez fosse o caso de... Não sei, bom, vocês vão fazer vistoria ali, né? Vou fazer uma reunião com o Ministério Público e colocar isso na mesa, que isso aí ficou pendente e a população está esperando, entendeu? Então, pode ver também o que pode fazer, tanto na prefeitura quanto no Ministério Público. Eu tenho bastante documento aqui, a gente pode pegar essa ação e atualizar, e pegar ela como que começou, como que terminou. Eu lembro que a gente teve até reunião com o doutor, como é que ele chamava? Como é que ele chamava mesmo? O anterior agora, a doutora Luciana, que se aposentou. Não estou lembrando o nome dele agora. Vidal, Tereza. Hã? Doutor Vidal. Isso, Vidal. Às vezes dá um branco. Isso mesmo, obrigada. Tem bastante coisa, tem bastante material aí. Eu me lembro que a gente fez reunião com ele, até com o pessoal aí do Gargantilha que foi junto. Não sei, precisa ver, ou a prefeitura ou o MP fazerem alguma coisa. Tá? Obrigada. Não temos mais inscrições, secretário. Próximo item da pauta, item 6, análise de protocolos, que não houve nenhum protocolo faltado para análise do Conselho. Aí seria o item 7, demais assuntos de interesse do Conselho. Então, está aberto demandas de assunto de interesse dos conselhos. Dulcineia. Falar uma coisinha. Aproveitando que o secretário colocou o trabalho aí referente aos animais, aqui na nossa região, Carlos Gomes, Gargantilha e Monte Belo aqui, a gente tem muito problema com animal de porte grande. Infelizmente, tem pessoas aqui no bairro que
querem ter animal de porte grande em 1.200 metros. Então, tem 1, 2, 3, 6 cabeças, colocando em 1.200 metros. Não tem condições. Eu não sou contra as pessoas terem um animal, mas elas têm que ter um local adequado para colocar os seus animais e manter eles fechados. Por quê? Porque eles ficam andando na rua, né? E então nós temos muito problema com isso, animal de porte grande, né? Eu acabei me desentendendo com vários donos aqui, porque quando a gente pede, eles falam que eles são a turma abre porteira, mas onde já se viu a pessoa fechar debaixo da linha de Furnas e colocar os animais lá, para ficar lá, né? Então, a pessoa não tem condição. Por outro lado, como que eu poderia chamar a prefeitura, né? O esqueci como que chama lá, né? A parte lá de animais, para vir aqui retirar esses animais. Nem tem condições para isso, né? A gente vê que não dá para a prefeitura vir aqui e resgatar todos esses animais. Então, sei lá, gostaria de uma ajuda de vocês, se vocês tiverem alguma coisa, alguma coisa por escrito, que de repente a gente pode estar levando para a R14, e a R14, que é representante da prefeitura, divulgar isso aqui no bairro, nos bairros, entendeu? Por quê? Porque o pessoal fala assim, mas eu sempre cuidei dos animais nas ruas. Só que você cuidava há 30, 40 anos atrás, quando não tinha o movimento que tem hoje, né? Então, hoje em dia, se corre muito risco. Se corre o risco com ônibus escolar, com a gente mesmo, com o nosso carro, tudo, né? Então, eu gostaria de falar isso com vocês, né? Porque aqui na nossa região, na região do Carlos Gomes, Monte Belo e Gargantilha, a gente tem muito esse problema aí com os animais de porte grande. Tá bom? É uma boa observação, Renata. Inclusive, a gente está estudando uma campanha em breve sobre essa situação, porque quando se fala de direitos de proteção animal, geralmente o pessoal só pensa nos animais domésticos, né? E a nossa cidade tem um grande número de animais de grande porte, que é algo que a gente tem que discutir com muito critério, inclusive porque a gente tem as nossas regiões de fronteira e dentro do próprio território nosso a gente tem muita atividade agrícola, e animais de grande porte por ter várias questões. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido. Nós estamos esperando, inclusive, que possa haver até alguma entidade ligada à proteção de animal de grande porte, para que faça o credenciamento, para que a gente possa entender também, né? Porque cada entidade ou o próprio poder público, a gente tem as questões técnicas, mas é importante ter essa participação da sociedade para que a gente construa uma política pública muito importante. E essa questão do animal de grande porte, você tem razão, é algo que precisa ser tratado, estamos atentos a isso, temos política em andamento, né? A gente tem feito bastante fiscalização, tem feito apreensões, inclusive as apreensões de animais de grande porte, quando elas são feitas, os proprietários que se declaram proprietários, eles têm até 5 dias para provar que ele, de fato, é dono do animal e que, de fato, ele tem condições de estar cuidando e tendo a posse desse animal de grande porte. Tem alguns requisitos, geralmente essas pessoas, esses animais que são recuperados, que são apreendidos dentro do nosso perímetro urbano, são muito pequenos a quantidade de pessoas que conseguem comprovar que são tutores desses animais, e aí depois esses animais colocam à disposição para adoção.
Então, isso, de fato, é algo que a gente está muito atento a isso e estamos construindo uma política de educação ambiental, né, ambiental também, porque é de educação, né, para divulgar nessa campanha, e estamos aguardando aí ver se tem, né, alguma entidade ligada a essa questão de animal de grande porte, para que a gente possa discutir isso junto com a sociedade, tá? Então, nós estamos atentos, assim, muito em breve teremos novidades. Legal, muito obrigada. Na sequência, Dulcineia. Boa noite, secretário. Boa noite, conselheiros e conselheiras. Eu vou pedir permissão para ficar com a câmera fechada, porque está chovendo muito aqui em casa e a internet está oscilando bastante. Eu entrei atrasada porque eu estava sem internet e hoje eu estava fazendo uma apresentação. Então, eu não sei, eu acredito que era a respeito de um centro de educação ambiental, hoje é isso? Era? Um programa de educação ambiental do município? Não, na verdade é um plano de ação elaborado pela Câmara Técnica de Educomunicação aqui do Conselho. Então, nós, conselheiros, que estamos construindo esse plano de ação, com metas, objetivos, né? Tá. Não, é porque eu não sei se foi falado alguma coisa a respeito de quando iniciam as ações para a contenção da ravina lá na Mata Ribeirão Cachoeira? A gente não falou hoje especificamente desse assunto, mas se eu puder entrar nisso agora, na verdade, teve mais, depois da última reunião, né, eu fiz mais uma vistoria lá com o pessoal da CAT, eu fui lá no dia 19, então a CAT até tem que agradecer, eles foram em peso lá, foram 4 técnicos, né, o diretor, o Geraldo, eu não lembro o nome do Daniel, se eu não me engano, e aí eles foram com a gente visitar a ravina, e aí o Rafael estava junto, né, de novo, o síndico, ele acompanhou a gente, e o Theo, né, que é o proprietário lá da área também, ele foi solícito, abriu para a gente, e aí nós fizemos mais uma vistoria agora com o pessoal da CAT, né, e aí eu combinei, e eles também falaram que estão à disposição aí para contribuir no projeto, para ajudar tanto no dimensionamento das barraginhas, né, da necessidade no dimensionamento e no custo hora máquina para execução. Então, do que a gente tinha proposto lá atrás, eles sugeriram ali a construção de um terraço também na propriedade próxima ali da erosão, e aí eu fiquei de compartilhar um documento com eles para a gente agora construir um projeto mesmo, né, de executivo e orçar cada uma das etapas, tá? Mas assim, o que eles também avaliaram, e aí o professor tinha visto lá, que parte da ravina está estabilizada, né, está estável, mas que essas ações que a gente tinha comentado, né, de fazer a barraginha, a paliçada, o terraço, os plantios, pode ajudar, mas a gente tem que ver com bastante cuidado para não começar um outro processo ali, principalmente na execução da paliçada, a gente tem essa dúvida, tá? Porque apesar de estar grande ali, ela está estabilizada, né? Ela não está aumentando, ela não está até com base nas informações do proprietário lá, que tem um certo receio da gente mexer nela e ela começar um novo processo, né, ela abrir uma outra direção. Então, eles pediram esse cuidado aí, a gente vai começar a construir junto. Então, da última reunião que eu não tinha trazido para o conselho, eu até anotei aqui nas ações que tem que fazer, naquele SEI que o conselho fez o primeiro pedido, né, tá todo instruído, com as vistorias e tal, a gente vai incluir essa vistoria com a Kátia aí, e vou pôr essas informações do dia da vistoria, do que a gente combinou lá na hora,
e começar a construir esse documento aí já de um projeto, tá? E assim, a ideia é que esse projeto é para a gente implementar, né? A gente tem que finalizar ele para começar agora na seca mesmo, né? Isso, é isso que eu ia te perguntar, se a previsão era antes das próximas chuvas em novembro. As obras, as intervenções, sim. O plantio, aí sim, né, para ficar em outubro, novembro, claro, se mantida a anuência ali com o proprietário, né, com ele estando de acordo, a gente só os plantios era para ficar para novembro, tá? Tá. Ô, Vojo, deixa só eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que o professor Jefferson disse que estava estável, mas quando vocês foram, ou na visita com o professor, ou na visita que você fez agora com a Cate, vocês chegaram a ver que tem mais 2 pontos de erosão bem próximo da erosão principal? Sim, não, a gente andou aquelas áreas, ela tem outros pontos de erosão, né? Assim, tá, ó, a Cate, o professor, ele falou, não, tem erosão, ainda tem terra descendo, e a Cate afirmou assim, tá, vamos lá, cuidado com as palavras, que ela tem uma certa estabilidade, né, ela não estava aumentando agressivamente, então só para a gente tomar cuidado com as intervenções que a gente vai fazer, não que ela está estável, está ótima, deixar assim, né, e ela não está aumentando de forma exponencial. Mas a gente viu antes dela, tem, até pela declividade do terreno, depois da cerca ali, ela começa uma pirambeira, né? E tem alguns pontos de erosão que não são tão preocupantes igual a Ravina, que ela está maior, né? Tá. Mas a ideia é que, com as barraginhas, com o plantio, com o terraço, é que vá menos água para essa área, para os 2 pontos de erosão, e aí, com a paliçada, a gente reconstrua a estrutura do solo lá e finalize a ravina. E aí a gente vai monitorando para ver se o outro ponto de erosão começa a aumentar ou se ele estabiliza também, e aí a gente não precisa de mais intervenções, entendeu? Ah, tá ótimo, então. E mais um ponto, a gente vai precisar também da anuência do proprietário, né, do Ribeirão Cachoeira, uma propriedade particular, né? E aí uma pergunta, caso o proprietário não concorde, qual o papel da Seclimas nessa situação? Eu não conto com essa possibilidade. Eu não contei com isso, falei assim, não estou preparado para isso ainda. Eu não conto, não existe essa possibilidade. Porque assim, a princípio, a gente não vai pedir nada dele, a ideia é que a gente faça esse projeto, a gente recupere essa área, né, pela importância da área, né, do fragmento. Então, assim, é o poder de convencimento, a gente conversar e levar isso. Eu não conversei com ele ainda, mas eu não conto com essa possibilidade, né, acho que o bom senso vai prevalecer. Só mais uma questão, o pessoal da CAT levantou, né, falou, talvez, por ser a reserva legal da propriedade, precisaria de licenciamento ambiental, mas a gente conversou com a CETESB também, estava esquecendo desse ponto, né, informalmente, via contatos. Só que isso a gente também já pensava, né, considerando tratar de uma obra de recuperação da área, ela não é licenciável, né? A gente tem algumas normativas aí que, a própria SMA 32, que fala de APP, mas plantio, a própria do Código Florestal, né? Obrigação do proprietário recuperar a área. Então, se for ações de plantio, controle de erosão, enriquecimento, manejo de exótica invasora, estando dentro de um projeto de recuperação ambiental, ele não é licenciável, né? Faria sentido você ter que pedir uma autorização para uma recuperação, né? Isso já é uma obrigação. Então, isso aí também foi levantado lá na hora e a gente já deu uma pré-pesquisada no tema também. Tá ótimo, então, Vojo. Eu agradeço, viu, o trabalho todo aí. E aí eu só peço se você puder manter a gente informado conforme for avançando o projeto, pode ser? Sim, claro, assim, até as próximas etapas,
todos serão fundamentais se a gente pensando num projeto mão na massa mesmo, né? Se a gente avançar e depois na construção da paliçada, é claro que a gente vai avaliar se tem algum risco ali para ter erosão, né? Ter árvores e tal. Mas se não, a gente fazer um projeto com voluntários, né? A gente conseguir o material e executar juntos. Então, Perfeito. eu vou mantendo vocês informados e a gente combina tudo isso. Tá ótimo. Obrigada, viu? Era só isso. Rafael? Rafael Colinas, do Atibaia. Oi, pessoal. Boa noite. Agradeço a participação aí. Só complementando um pouquinho, né, Vogel, na visita do pessoal do CAT, eles embrenharam em tudo lá e andaram bastante lá dentro. E um dos pontos colocados por eles é que, no caso de realização de paliçadas, existe uma possibilidade de não se aterrar, né, por ser uma área de preservação e tombada, de deixar a natureza ir agindo com o apoio das paliçadas. Pode ser sedimento, folhagem, madeira, mas naturalmente pela ação do ambiente da floresta. E uma outra coisa que eles constataram e falaram fortemente lá é que a origem da água que está provocando aquilo está aparentemente sendo subterrânea e não de superfície, porque eles não identificaram um foco acima da ravina que direcionasse a água a ponto de causar aquilo ali. E que eles observam que tem túneis e locais em que a água está vindo, fazendo um furo por baixo. E é um fato que tinha sido levantado pelo proprietário da gleba logo acima, que essa ravina tem mais de 10 anos, que esse buraco está lá, e que a diferença de agora para uns meses atrás é que uma parte de cima cedeu, mas que existia um túnel. E ao andar por cima ali, se percebe vários pontos em que a água vem por baixo, em que não tem dano por cima, e que eles comentaram do tipo de solo, tem muita pedra ali embaixo, e o solo é raso, então a infiltração vai fazendo a lavagem por baixo da pedra, e a terra vai descendo e vai causando isso aí. Mas é algo que vai ser explorado melhor no projeto, até para a gente não dar um tiro errado na ação, né? Achar que conter água só lá em cima, essa água está infiltrando e a contenção da água vai causar mais infiltração. Então é algo que é um fato novo aí que a gente precisa estar atento. É isso aí. Sem mais. Bom, ausente. Carlos? Não há mais inscritos, secretário. Esses foram Então, os últimos itens. exauridas as nossas itens, a nossa pauta, quero agradecer a presença e a participação de todos os conselheiros, que tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe aí no mês de abril, para que a gente... Abril, né? Março, abril, olha isso, mês 4 já. Pode estar nos dando aí força para continuarmos o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, secretário. Obrigado Boa noite a todos. pela Seclima, os demais conselheiros. Boa noite. Até a Obrigada. próxima. Boa noite.